Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia. Bora tomar um café. Olha aí, ó. Dia 11 de agosto de 2023, mais conhecido como sexta-feira. É sexta-feira? É sexta-feira! Bom dia, moçada! Como é que vocês estão? Já tomaram café da manhã? Não tomaram ainda? Vão tomar ou não? Vão ficar jejum até meio-dia? Às vezes eu fico jejum até meio-dia, hein? E hoje vamos falar um pouco da utopia da autossuficiência. Não é verdade? Porque muitas vezes... Quantas vezes vocês já viram os filmes trazer a autossuficiência como uma bobagem apocalíptica? Não é verdade? Então... vamos tratar um pouco disso hoje. Você provavelmente já pensou em se preparar um pouquinho mais quando você assistiu aquele filme e você pensou, caramba, realmente, se um dia acontecer alguma coisa, como é que eu me preparo? Como é que eu posso estar mais perto de não estar tão vulnerável, né? Então, de estar um pouquinho mais preparado. Então, se você tá chegando agora aqui, já vai deixando aí alguma reação aqui embaixo, arrasta aqui pra cima, deixa um coraçãozinho, deixa um 100, um foguinho aí, se você pensa que estar no controle da sua vida é importante, né? Então, já vai deixando aí, já compartilha essa live também com quem você acha que vai gostar e fala assim, olha, se você ainda não tá pensando em preparação, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, já comenta aí, já manda pra pessoa, já compartilha, já acorda ela pra gente falar de coisa, né? Que tá aqui, ó. Pra quem não dormiu... Não dormiu ainda? Christian, não dormiu ainda, Christian? Como assim, Christian? Não é possível que você não tenha dormido ainda. Só se você trabalhou de madrugada, só se você trabalha no primeiro turno, tá desculpado. Se não, se você é moleque, adolescente, virou a noite jogando play, querido, sinto muito te informar, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai dormir e acordar cedo pra trabalhar. É isso que você tem que fazer. E é o seguinte, então, vai aí, vai deixando as reações aí. E, gente, a utopia da autossuficiência, né? Tem duas coisas importantes aí, né? A primeira delas que a autossuficiência não é apocalíptica. A autossuficiência é a gente ser responsável pelas coisas básicas da nossa vida e essenciais, né? Então, às vezes a gente tem a ideia de que para você ser autossuficiente, você tem que se esconder numa cabana no mato, né? Viver lá de forma nórdica, né? Aquela coisa, você vai ter que ter um machado, né? E viver lá cultivando a sua comida, fervendo a água do mar para tirar o sal. E não é isso, né, gente? Aí não é isso. Isso aí foi criado esse estereótipo de autossuficiência na nossa cabeça muito pelos filmes, pelas séries, né? Então, foi se deixando de lado isso. Mas não é esse o caminho, né? Quantos de vocês aí já em algum momento, tiveram um remedinho para dor de cabeça em casa, né? Um paracetamol, né? Aquele remedinho que você, quando deu a dor de cabeça... você recorreu a ele, você tomou o remedinho e sua dor de cabeça passou. Deixa aí nos comentários se você tem remédio para dor de cabeça em casa. Deixa aí. Quero ver quantos de vocês têm remédio para dor de cabeça em casa. Porque é o seguinte, isso aí é quase que natural que se tenha, né? É uma coisa que quase que todo mundo tem uma cartelinha de paracetamol em casa. E isso aí demonstra o quanto a gente não gosta de se precisar, a gente não ter. Não é verdade? Por exemplo, imagina só, você tá com dor de cabeça, e daí, você tá com dor de cabeça lá, e aí, você não tem um remédio em casa, você vai ter que sair, pegar o seu carro, sua moto, ligar numa farmácia, para os caras virem entregar um remedinho de dor de cabeça. Parece um absurdo, né? Parece que, não é possível. Não vou. Eu vou ter aqui, eu vou ter um remédio pra dor de cabeça em casa. É uma coisa que todo mundo tem que ter. Olha aí, ó. Fazendo o meu café. Então, a gente, pra algumas coisas... Aí, a Josiane disse, eu tenho. É, Josiane. Claro, todo mundo tem.
né? Eu acho que isso é uma coisa que você vai encontrar em 95% das casas dos brasileiros. Você vai encontrar um paracetamol, né? Não tô nem falando se paracetamol é bom ou não, só tô falando que você vai encontrar, né? Então, assim como margarina, né? Margarina é um troço também que, se não me engano, a última pesquisa que eu vi de margarina, acho que a margarina tinha em 95 ou 96% dos lares brasileiros tem margarina em casa. Deixa nos comentários aí também pra mim saber se você tem margarina em casa. Deixa aí. Eu acho que a minha audiência não vai. A maioria não vai ter margarina em casa, porque a maioria entende que o quanto isso é péssimo para a saúde, né? Vocês já estão aqui um pouco mais avançados aí em alguns assuntos, e eu tenho certeza que a maioria não vai ter margarina em casa. Pode ter certeza. Vou abrir uma enquete nos stories, né? Para ver quem é que tem aí margarina em casa. Bom dia, amigo John. Eu tenho, mas difícil é usar. Bom dia, minha mãe tá aí. Bom dia, mãe. Te amo. Hã? Bom dia. Daqui a pouco a senhora vai trabalhar aí? Então. Não tenho não. Eu tenho. Por favor. Aí, ó. Então é isso aí. Eu sei que muita gente não tem. Ó, eu tenho margarina. Gente, meu Deus do céu. Quanta gente que tem margarina, hein? Pelo amor de Deus, isso aí é um veneno. Só manteiga, Criatório 37. É isso aí, galera. Só manteiga, hein? Pelo amor de Deus. Vai querer passar um negócio no pão, passa uma nata. Passa né? Então, apesar de que até o pão hoje, vocês já sabem, né? Mas enfim, isso é papo pra outra aula. Não quero entrar nisso aqui agora. Então aí, quem tem margarina em casa, livre-se dela. Agora, joga fora, joga no lixo aí, isso aí não serve nem pra cachorro comer, né? Então, voltando aqui, quando a gente pensa em autossuficiência, né? Quando a gente tá pensando em ser um pouco mais responsável, a gente tá falando de coisas simples, né? A gente tá falando de começar pelo básico. Então, o remedinho que você tem na sua casa aí para dor de cabeça, isso aí é um pensamento de autossuficiência, né? É um pensamento de autossuficiência, de preparação. Mesmo que você não queira pensar nisso, o nosso cérebro como seres humanos, principalmente o cérebro do homem, ele trabalha um pouco diferente do cérebro da mulher, né? Só que o cérebro da mulher, ele tende a ser um pouco mais preparador, né? Ele tende a ser um pouco mais preparador, porque se vocês forem ver na história, né, a mulher sempre carregou uma bolsa com ela, né? Assim como o homem sempre carregou com ele uma lâmina, né, na sua grande maioria das vezes. A mulher sempre buscou ter uma bolsa, ter um lugar onde ela pudesse levar suas coisas, né, levar os seus apetrechos diários para que ela não passasse necessidade. E o homem sempre carregou uma lâmina. E é muito fácil vocês verem na história também, principalmente quando a gente vê aqueles filmes um pouco mais antigos, você vê os homens carregando um relógio também, né? Então, assim, o relógio ele é mais predominantemente masculino do que feminino, né? Não que a mulher não vá ver as horas, não é isso. O que eu quero dizer é que o homem ele tá mais ligado no tempo. Ele está mais ligado principalmente no amanhecer e no entardecer. Então, assim, é mais instintivo do homem que ele se preocupe com isso, com a noite e com o dia, né? Se ele vai conseguir executar todas as tarefas dele que são ligadas mais ao ar livre, mais ao outdoor, mais à vida lá fora, né? Então ele se preocupa mais com o tempo, se ele vai conseguir fazer das atividades dele. Assim como instintivamente a mulher ela vai ter mais os equipamentos dela ali para proteger, para estar preparada, né, dentro do ambiente do lar dela, né, dentro da casa dela. Então ela teoricamente está sempre mais protegida e não tem essa necessidade. Então é aquela história do homem, a mulher acha dentro da geladeira tudo que ela precisa, e o homem ele abre a geladeira e não encontra ali, seja lá o que for, que está bem na frente dele. Então, por quê? Porque o homem ele tem uma visão de maior distância, né? Ele vai encontrar coisas mais longe, assim como coisas perto. A mulher tem mais aptidão para isso. E isso não é uma novidade, eu não estou falando isso de culturalmente, de uma cultura. Não, isso funciona assim porque o cérebro do homem e da mulher ele tem características um pouco diferentes. Então,
ele consegue identificar coisas que a mulher não consegue. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de autossuficiência, se a gente for pensar entre homem e mulher, cada um vai buscar algumas coisas que para eles são mais importantes, né? Então, assim, muitas vezes o homem vai se preocupar com algumas coisas e a mulher vai se preocupar com outras coisas. Então, é interessante que essa visão seja complementar, principalmente na vida aí do casal, né? Que vocês conversem sobre isso para que vocês possam estar alinhados e poder construir juntos isso. Porque senão, o homem acaba querendo demais uma coisa e a mulher às vezes não quer abrir mão e quer demais outra. E aí eles não conseguem evoluir nisso, né? Então, muitas vezes a mulher vai querer um pouco de conforto, ela vai querer que as coisas sejam mais práticas no dia a dia dentro de casa. E o homem vai estar pensando só em comprar arma e fazer essas coisas assim, porque a proteção é uma coisa muito importante. E ele esquece do outro lado. Então a gente tem que ter o equilíbrio disso, né? Então é uma coisa que eu e a Dai, a gente sempre faz esse exercício de estar percebendo o que é autossuficiência para nós, né? O que a gente está fazendo para isso? A gente está se aproximando disso. Uma das coisas que a gente estava discutindo esses dias, que a gente quer fazer ampliação da nossa casa, né? Mas ainda as coisas não se acertam para a gente começar isso. Então a gente vai, óbvio, fazendo a medida que é possível, né? E aí esses dias eu e ela, a gente tava comentando, semana passada inclusive, sobre isso. Falei, cara, pô, como é que Ó, começou a chover aqui. Como é que a ampliação da nossa casa, ela vai se conectar com o nosso projeto de autossuficiência? Então a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Porque muitas vezes, às vezes a gente quer uma coisa, né? A gente pensa em autossuficiência, a gente quer uma coisa e a gente acaba fazendo outra, né? Então, uma das coisas que a gente estava falando era isso. Como é que a gente deixa mais prática a questão da cozinha, com a sala, né? A gente estava pensando no projeto, como é que seria esse projeto? Então, é importante que a gente tenha em vista isso, sabe? O que é autossuficiência para você? O que é estar preparado para você? E esse é um dos pilares, obviamente, da comunidade de autossuficiência que a gente está criando, né? Então, é a primeira comunidade de autossuficiência. Mas a autossuficiência não é só plantar, ter uma horta. Não é isso. A autossuficiência não é só isso. Ele é muito mais que isso. E é o que eu estou falando aqui nesses últimos dias todos, nas lives aqui, que é para vocês compreenderem que existe muito mais além do que a gente só ir para o campo, ou a gente só pensar em ter uma horta. Então, pensem sobre isso, pensem o que é autossuficiência para vocês, né? Pesquisem mais, né? Participem mais aqui das lives para a gente avançar nesse assunto. Então, se você acha que a autossuficiência é importante, vai deixando aí o like de novo, aí deixa os coraçõezinhos e comenta aqui embaixo o que é autossuficiência para vocês. O que vocês acham que é autossuficiência? O que é esse entendimento? Porque é um termo pouco usado. A gente tinha um tempo atrás, né, se falava muito, não, tempo atrás não, surgiu, né, há um tempo atrás, e é uma coisa que se fala muito hoje é em sustentabilidade, né? Sustentabilidade agora bem que deu uma quedinha assim, mas há uns 10 anos atrás, né, durante uns 5, 6 anos, isso foi uma palavra assim que parece que foi inventada, né? Que aí todo mundo só falava de sustentabilidade. Agora deu uma mornada, mas vocês vão ver que vai voltar essa palavra. Então, as pessoas às vezes confundem sustentabilidade, né, com autossuficiência. É muito comum a gente perceber essa tentativa de comparar uma coisa com a outra, né? Sustentabilidade é óbvio que é importante dentro da autossuficiência, né? Mas autossuficiência ela é uma palavra muito mais forte, muito maior do que sustentabilidade, né? Sustentabilidade ela é, principalmente até porque ela foi atrelada muito essa questão de você ter uma empresa que pensa em sustentabilidade, né? Então isso aí se difundiu muito esse termo por conta disso também. Você tem que pensar sustentabilidade, você tem que reciclar, né? Mas ninguém está pensando em não usar, né, tanto plástico. Está pensando em reciclar só o plástico. Então é uma visão um pouco diferente. Então autossuficiência, meu povo, autossuficiência não é a gente achar que o mundo amanhã vai ter um ataque zumbi e a gente vai ter que sair matando zumbi na rua. Não é isso. Isso é pensamento infantil, pensamento de
de adolescente, gente que fica muito no joguinho, gente que fica muito no PlayStation, né? Então, não é isso. Autossuficiência é a gente entender que os pilares da autossuficiência, eles são o que vão nos deixar mais preparados para resolver os nossos problemas diários. Então, dentro dos pilares da autossuficiência, por exemplo, a gente tem a questão de maternidade, né? Que é, por exemplo, poxa, como é que a gente cuida de fato dos nossos bebês? Vocês já pensaram nisso? Esses tempos atrás, faz uns 4 anos atrás, tinha né, um pessoal falando sobre bushcraft. E aí eu indaguei assim, falei, tá, né, a gente, no meio do bushcraft, que é aquele artes mateiras, o pessoal se preocupa muito com fazer fogo primitivo, com construir cabana primitiva, construir abrigo primitivo, construir, filtrar água, coletar água, coisas primitivas, né? Aí eu falei assim, vocês já pensaram uma coisa? Vocês já pensaram que se um casal, né, engravida, como é que nasce essa criança? Né? Vamos pensar assim, a gente tá falando de artes mateiras e, cara, o nascimento é um negócio que acontece sempre, né? Sempre aconteceu nascimentos. Sempre bebês nasceram e mulheres pariram e homens e mulheres se reproduziram. Então, assim, se pensa tanto, né, assim, quando a gente fala em algumas questões, de tipo assim, poxa, eu tenho que saber fazer um fogo, filtrar uma água, saber construir uma cabana, um abrigo. Mas tá, e aí? E o nascimento? Como é que funciona? Né? Isso é uma arte primitiva, galera. Nascer é primitivo. Nascer faz parte da existência. E a gente não se preocupa com isso. A gente não pensa sobre isso. E a autossuficiência, a gente fala disso também. A gente fala, tá, e aí? Como é que a gente vai receber essas crianças? Como é que a gente vai criar estas crianças? Né? Então, criar filhos é parte da autossuficiência. Né? Você criar filhos fortes, saudáveis, educados, generosos, que tenham compaixão, que não sejam medrosos, né? Corajosos. Então, isso faz parte da autossuficiência. Criar filhos faz parte da autossuficiência. Não é verdade? Criar uma comunidade faz parte da autossuficiência. E a gente não está pensando sobre isso. Muitas vezes a gente é levado a pensar que só o solo é importante, que só, sei lá, o teto verde da sua casa é importante se você vai construir, né? Então tem algumas coisas que são meio deixadas de lado, né? Na vida cotidiana. Então, eu queria trazer essa reflexão hoje. Do tipo assim, tá, o que é autossuficiência? Até que ponto a autossuficiência ela é uma utopia? E até que ponto eu consigo trazer isso para minha realidade? E vocês têm que entender que a autossuficiência é diferente de vida no campo, tá? Vida no campo é uma coisa, autossuficiente é outra coisa. Autossuficiente está ligado ao construir um legado familiar e financeiro forte e resistente para encarar uma vida independente. Também, Adriano, perfeita a sua colocação, é óbvio, é isso mesmo. Construir um legado familiar e financeiro forte. Sim, né? Eu diria que o financeiro forte, ele é um plus, né? Ele é um a mais. Ele é do tipo assim, poxa, se eu não tiver um financeiro forte, eu também posso ser autossuficiente, né? Eu também posso. Se a gente for voltar um pouco, é óbvio, é importante, todo mundo quer ter um financeiro forte para qualquer coisa, né? Isso ajuda em tudo, na verdade. Mas se a gente for voltar a 100 anos atrás, 150 anos atrás, os camponeses, eles eram autossuficientes e eles não tinham R$1, né? Não se tinha dinheiro, né? Porque tinha, lógico que tinha dinheiro, não é isso que eu tô falando, me entendo, né? Mas aquele pessoal lá, eles eram autossuficientes e viviam uma vida abundante, né? Mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham uma reserva financeira, né? Deixa a sua reação aí, quero ver se vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Eles não tinham uma vida financeira forte, estável. Eles tinham a sua terra e eles produziam o seu alimento e eles davam um jeito de construir as suas coisas e eles faziam tudo que era necessário. E as comunidades se ajudavam, né? Eles não eram autossuficientes em grana.
Então aí que tá. E aí? Então esse cara não era autossuficiente? Não, ele era. No entanto, é que a necessidade de dinheiro, hoje, ela se tornou muito maior porque a gente depende cada vez mais de coisas que precisam de dinheiro, né? Então, um dos exercícios que todos os dias aqui eu faço é tentar encontrar forma de fazer as coisas sem precisar tanto de dinheiro, né? Lógico que a gente vai precisar de dinheiro para as coisas, mas me entenda, é a gente reduzir, né? A gente ganhar mais autossuficiência para precisar menos de dinheiro. E existe um negócio aí que não nos foi deixado oportunidade disso, né? Os nossos pais não pensaram nisso, né? Se você está no campo aí e comprou sua própria terra, né? Não nos foi deixado esse legado de uma construção, de algo que a gente pudesse continuar, um legado de conhecimento, né? Então, a gente está tendo que começar do zero. E isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil. E assim, ó, se vocês pensam que é importante para vocês, né, para a família de vocês, essa construção, comecem agora, galera. Porque os netos de vocês, os filhos de vocês, se já estão grandes, a chance deles fazerem as coisas mais fáceis é maior, então vocês têm que começar agora. Então esse é um outro assunto que é muito extenso, essa é outra questão sobre... isso vai ser uma aula dentro da comunidade que eu vou falar sobre isso, exatamente sobre isso. Sobre por que a gente tem que começar agora. E por que algumas coisas que não nos foram deixadas pelos nossos pais, principalmente, tornaram tão difícil hoje a gente conseguir compreender que a gente tem que começar agora, né? E que depois os nossos filhos vão continuar isso que a gente está fazendo. E muitas pessoas pensam que, João, mas e se o seu filho não quiser ficar na roça? Cara, não tem a ver com se o meu filho quiser ou não ficar na roça, vocês não estão entendendo. É um propósito maior, é um entendimento maior sobre o que é importante, entende? Então, assim, isso vai sair uma aula dentro da comunidade especificamente sobre isso. Sobre eu ir para o campo e os meus filhos não quiserem estar no campo. Então, assim, é um entendimento sobre essa vida familiar, né? Então, é mais ou menos assim, a gente acha que porque eu não tomo Coca-Cola, né? Se eu ensinar para o meu filho que ele não vai tomar, que tomar Coca-Cola é ruim, se ele chegar um dia na vida adulta e quiser tomar Coca-Cola, João, o que você vai fazer? Cara, eu não vou fazer nada. É óbvio que ele vai poder tomar se ele quiser. Ele toma, eu vou fazer de tudo para que ele aprenda que isso é ruim para a vida dele. Agora, se lá na frente ele tiver amigos e eu não conseguir ter formado nele um caráter forte para que ele não dê ouvidos a gente besta, talvez pode ser que ele vá, né, ouvir gente besta e vai seguir coisas erradas. E eu não tenho controle sobre isso. Eu vou fazer de tudo para minimizar isso. Como eu faço isso? Tentando dar para ele uma estrutura forte de virtudes. Então é isso que eu vou fazer. E aí lá na frente, se ele decidir tomar Coca-Cola, o que eu vou fazer? Não tenho o que eu fazer. Mas eu preciso dar todas as ferramentas para ele para que ele possa tomar essa decisão lá na frente. Agora, você não dá ferramentas para ele hoje, esperando que você está criando ele para o mundo, para que lá na frente ele decida isso sozinho, isso é uma burrice. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Né? A gente precisa criar caráter nos nossos filhos. E nós somos esse é o papel do pai e da mãe. Se você acha que isso não é o papel do pai e da mãe, isso é o papel, sei lá, da escola, ou do mundo, ou da internet, pelo amor de Deus. Então, né, sai daqui porque você está no lugar errado. Né? Então, pense sobre isso, pelo amor de Deus. Se você é pai e mãe e acha que não é sua responsabilidade criar os seus filhos, então você entendeu tudo errado. Bom dia. O que ainda salva este país é o agro e a indústria, ao contrário do que o atual governo fala, o capitalismo e que movimenta a economia como um todo. Nosso país não tem cultura ou suficiência. O Will tá colocando aí. Will, é isso. Hoje o agro ele é fundamental aí no nosso país, em termos de produção, né? Produção interna, de valor, de faturamento, de negócios. Mas, no entanto, se a gente começar a pensar que isso aí só existe de fato porque tem gente consumindo, e uma das coisas que a gente está pensando aqui é justamente um movimento, não um movimento contrário, mas que a gente possa ser um pouco mais autossuficientes, né, para depender um pouco menos do agro. Então, se for pensar eu hoje aqui, gente, sei lá, de 100, a gente 2 ou 3% a gente está consumindo do agro no nosso país. Né? O resto a gente está começando, já está plantando aqui, está cultivando aqui. Então, tem que ficar um pouco ligado nisso também.
Então, gente, essa questão, essa dicotomia aí de se o meu filho vai ou não continuar, é um papo que a gente vai ter sim, tá? Então, assim, até é uma das coisas que é um assunto bem extenso e precisa de tempo para falar sobre ele, que ele é bem longo mesmo, para que a gente consiga contextualizar e entender melhor isso, sabe? Porque senão se a gente pensar assim, não tem porquê a gente falar aqui de filhos de longo prazo, né? Bastaria a gente achar que tudo é relativo, então não teria por que eu estar pensando nisso. Então, compreender que a autossuficiência não é apocalipse, né? Então já é um entendimento grande. Olha ali, ó, o André comentou, uma sucessão rural é o grande desafio. É isso aí, cara. Mas assim, a gente tem que imaginar que a sucessão rural, ela não deve ser como uma sucessão de uma empresa. Não é uma sucessão de um negócio, certo? É uma sucessão de um estilo de vida. Percebem a diferença? Então, se a gente for pensar que o cara tem uma plantação de soja, que ele tem lá trator, e isso aqui, o filho dele tem que continuar o negócio do pai. E isso, sucessão familiar, é um negócio extremamente complicado em todos os negócios. Então, a gente tem que pensar que é uma sucessão de estilo de vida. Então, você não vai amanhã falar assim, tá, filho, agora você recebeu aqui os tratores, as coisas aqui que você vai continuar, né? Então, é assim, ó, filho, tá vendo? Você entendeu o que é importante pra vida, né? Então, continue. Então, essa é a diferença. Alguém colocou aqui, João, manda abraços pra comunidade brasileira no Japão. E pra minha esposa Pamela Mariotto, assistindo todos os seus vídeos no YouTube. Obrigado. Ô, Everton e Pamela, lá do Japão. Fiquem com Deus, queridos. Abraço pra vocês aí. E toda a comunidade no Japão aí que assiste a gente. Ah, que legal. Tamo junto, é tudo nosso. Aí tá agora, final da tarde, né? Final da tarde, 12 horas de diferença deve dar, né? Até onde eu sei, até onde a gente foi ensinado aí, o Japão é 12 horas de diferença, então deve estar indo dormir aí. Valeu, gente. Tá bom, galera? Pensem sobre isso, sobre autossuficiência. O que é autossuficiência pra vocês? Né? Então, amanhã a gente se encontra aqui de novo pra bater mais um papo e evoluindo nos assuntos, tá bom? Vou subir na bicicleta agora, dar aquela pedalada, que isso aí é necessário. Aqui são 18h21 da noite, Everton. Ah, legal. É isso aí, 6h20 da tarde. Então valeu. Obrigado, gozaimasu. Cuidem dos seus. E a gente se vê amanhã de manhã. Tchau.